Existe um medo silencioso que raramente é admitido, mas controla muitas dinâmicas invisíveis. É o medo de quem te mantém na escassez. Não te perde, mas também não te escolhe por inteiro. Não te entrega tudo, mas não te deixa ir. Esse medo não é sobre você. É sobre o poder que sua presença tem quando não está submissa. Hoje eu vou falar com a parte da sua mente que já sentiu que sempre recebe menos, mesmo entregando muito. Fica comigo até o final. Se inscreve no canal agora e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Isso aqui vai mudar sua leitura sobre escassez. Quem te mantém na escassez não faz isso por acaso. Existe cálculo emocional. Existe insegurança profunda. Existe o medo de te ver inteira demais, livre demais, consciente demais. Porque pessoas inteiras não aceitam controle disfarçado de afeto. E controle só funciona quando o outro está em dúvida sobre o próprio valor. A escassez é uma ferramenta psicológica. Pequenas doses de atenção, afeto irregular, presença instável. O suficiente para você não ir embora. Insuficiente para você se sentir segura. Esse desequilíbrio mantém sua mente ocupada, tentando ajustar, agradar, merecer. E enquanto você tenta merecer, o outro mantém o poder. O medo oculto aqui não é te perder. É te perder depois que você percebe quem é. Porque quando você se reconhece, você não aceita migalhas, não negocia dignidade, não entra em jogos. E isso assusta quem só sabe se relacionar a partir da vantagem emocional. Quem mantém o outro na escassez geralmente tem pavor de igualdade. Igualdade exige entrega real, exige responsabilidade, exige constância, e constância revela caráter. É mais fácil oferecer pouco e confundir o outro do que sustentar presença inteira. Esse tipo de pessoa costuma chamar escassez de liberdade, chama ausência de maturidade, chama frieza de equilíbrio. Tudo para não assumir que tem medo de se envolver de verdade, medo de depender, medo de perder controle, medo de ser visto. Enquanto isso, você começa a duvidar de si. Se pergunta se está exigindo demais, se deveria ser mais compreensiva, mais paciente, mais flexível. Esse é o efeito psicológico da escassez prolongada. Ela desloca o foco do comportamento do outro para a sua suposta insuficiência. Observe. Quem te oferece pouco reage mal quando você pede clareza. Se incomoda quando você se afasta. Estranha quando você não se contenta com o mínimo. Porque sua postura ameaça o sistema que ele criou para se sentir seguro sem se comprometer. O medo oculto é simples. Se você perceber que merece mais, você sai. E se você sai, o jogo acaba. Não existe mais alguém esperando. Não existe mais alguém disponível. Não existe mais alguém tentando. E isso força o outro a encarar o próprio vazio. Manter alguém na escassez é uma forma de adiar esse confronto interno. Enquanto você está ali esperando, ele não precisa crescer. Não precisa mudar. Não precisa se responsabilizar. Você vira âncora emocional. E âncoras não são escolhidas, são usadas. O mais perverso é que muitas vezes essa pessoa não é consciente disso, mas o efeito é o mesmo. Você se sente pequena, insegura, em dívida, e quanto mais tempo fica, mais difícil parece sair, não por amor, mas por desgaste psicológico. A escassez cria dependência emocional, e dependência nunca nasce do excesso, nasce da falta controlada. Quem te mantém na escassez sabe, mesmo que intuitivamente, que te entregar tudo faria você perceber que pode escolher. E quando você pode escolher, você não fica onde precisa implorar por espaço. A partir daqui, o mais importante não é confrontar o outro, é enxergar o padrão. Porque quando você vê, algo dentro de você começa a se reorganizar. E essa reorganização é o começo do fim da escassez. Quando você começa a enxergar o padrão, algo muda silenciosamente dentro de você. Não é raiva, não é vingança, é lucidez. E lucidez é perigosa para quem construiu poder em cima da sua dúvida. Porque agora você para de reagir no automático, para de se explicar, para de competir por atenção. Você começa a observar. E ao observar,
você percebe que a escassez nunca foi falta de capacidade do outro. Sempre foi escolha. A pessoa sabe ser presente quando quer algo. Sabe ser intensa quando sente risco de te perder. Sabe falar bonito quando percebe seu distanciamento. Ou seja, não é incapacidade emocional, é gerenciamento de acesso. Esse é um ponto que muita gente evita aceitar porque dói. Dói perceber que não era confusão, era conveniência. Que o pouco que vinha não era o máximo possível, era o mínimo necessário para te manter ali. Quem te mantém na escassez vive em constante medo de perder o controle emocional da situação. Por isso, cria um ritmo em que você nunca se sente completamente segura. Segurança te daria liberdade. Liberdade te daria escolha. E escolha quebra a dinâmica. Esse tipo de pessoa geralmente reage de 3 formas quando você começa a mudar. A primeira é minimizar seus sentimentos. Diz que você está exagerando, sensível demais, criando problema onde não existe. Isso serve para te fazer duvidar da própria percepção. A segunda é oferecer uma melhora temporária. Mais atenção por alguns dias, mais presença, mais palavras. Só o suficiente para te puxar de volta para o ciclo. Porque o medo maior não é te perder definitivamente, é perder o controle sem perceber. A terceira reação é o afastamento frio. Quando percebe que você não responde mais como antes, a pessoa se distancia esperando que você corra atrás. É um teste de poder. Se você corre, o sistema se mantém. Se você não corre, algo se quebra. E é aqui que entra a sua postura. Não como estratégia, mas como consequência da consciência. Quando você entende que está sendo mantida na escassez, você não implora por mais. Você ajusta sua presença. Você devolve ao outro o espaço que ele sempre quis, mas sem drama. O silêncio nesse momento não é punição, é proteção. Você para de alimentar um vínculo que só sobrevive da sua energia. Para de investir onde não há reciprocidade real. Para de explicar o óbvio. Isso gera desconforto do outro lado. Porque agora a pessoa sente o que você sentiu por muito tempo. A ausência, a incerteza, a perda de previsibilidade. E muitos não sabem lidar com isso. Porque nunca aprenderam a sustentar relação sem controle. É comum que, nesse ponto, o outro tente redefinir a narrativa. Diga que você mudou, que ficou fria, distante, diferente. Mas o que realmente aconteceu é que você parou de aceitar menos do que merece. E isso expõe o medo oculto. O medo de não ser suficiente sem jogos. Quem mantém alguém na escassez geralmente tem uma relação profunda com a própria insegurança. Precisa se sentir desejado sem se entregar. Quer ser prioridade sem priorizar. Quer ser escolhido sem escolher. E isso só funciona enquanto o outro aceita. Quando você deixa de aceitar, o espelho aparece. E nem todo mundo suporta se ver. A escassez também serve para manter você ocupada emocionalmente. Pensando, analisando, esperando. Enquanto isso, sua energia não está sendo usada para crescer, expandir, se fortalecer. Está sendo drenada por um vínculo instável. Isso não é coincidência, é efeito. Por isso, sair da escassez não é só sair de uma pessoa, é sair de um estado mental. É parar de normalizar pouco, parar de romantizar a ausência, parar de confundir intensidade com profundidade. E quanto mais você se estabiliza internamente, menos esse tipo de dinâmica consegue se sustentar ao seu redor. Porque escassez só funciona onde há medo de perder. Quando você não tem medo de ficar sozinha, ninguém consegue te manter pequena. A partir daqui, o jogo começa a virar. Não porque você fez algo contra o outro, mas porque você parou de fazer algo contra si. Existe um momento silencioso em que a escassez perde a força. Não é quando o outro muda, é quando você muda a forma como se posiciona internamente. Você para de esperar que alguém te veja e começa a se ver. Esse deslocamento é sutil, mas definitivo. Você percebe que não precisa mais decifrar sinais, ler entrelinhas ou interpretar silêncio. Quem quer estar, está. Quem quer construir, constrói. Quem quer acesso, sustenta a presença. Todo o resto
É ruído usado para confundir e manter você emocionalmente presa. Nesse estágio, você já não reage com ansiedade à ausência. Não sente necessidade de preencher vazios com mensagens, explicações ou esforço extra. Você aceita o comportamento como informação. E informação não se discute, se observa. Quem te mantinha na escassez começa a sentir algo diferente. Não é sua falta física, é a falta de controle. A previsibilidade some, a resposta rápida some, a disponibilidade constante some. E isso gera um desconforto profundo, porque agora a dinâmica não gira mais em torno da necessidade dele. É comum que o outro tente recuperar o terreno perdido, oferecendo aquilo que antes negava. Mais atenção, mais proximidade, mais promessas. Mas agora, você enxerga. E enxergar muda tudo. Você não se impressiona com picos de entrega. Você observa a consistência, porque escassez nunca foi sobre falta de momentos bons. Sempre foi sobre falta de continuidade. O problema nunca foi um gesto bonito aqui e ali. Foi a ausência de estrutura emocional para sustentar o vínculo. Você também começa a entender que pessoas que mantêm os outros na escassez têm dificuldade de lidar com a autonomia alheia. Elas preferem alguém que precise, que espere, que se adapte. Quando você se torna autônoma emocionalmente, o vínculo deixa de ser confortável para elas. Nesse ponto, você não entra mais em disputas. Não tenta provar valor, não tenta ser escolhida, você escolhe. E essa inversão de eixo é algo que poucos conseguem acompanhar. O medo oculto aparece com mais clareza. Medo de não ser necessário, medo de não ser central, medo de ser substituível. Porque quando você se torna inteira, você não se agarra. E quem só se sente seguro quando o outro se agarra, entra em crise. Você começa a sentir uma paz estranha, uma tranquilidade que antes parecia impossível, porque agora você não vive em função da resposta do outro. Sua estabilidade não depende mais do humor, da presença ou da validação externa. Isso é libertador e assustador para quem se beneficiava da sua instabilidade. A escassez perde o poder quando você deixa de negociar o básico. Quando presença, respeito e clareza deixam de ser pedidos e passam a ser critérios, não como exigência agressiva, mas como filtro silencioso. Quem não consegue atravessar esse filtro, naturalmente se afasta, não por você empurrar, mas porque não consegue mais operar no novo nível de consciência. E isso não é perda, é alinhamento. Você também percebe que não precisa anunciar sua mudança, não precisa explicar seus limites, não precisa justificar sua nova postura. Pessoas maduras entendem comportamento. Pessoas que dependem de controle se sentem ameaçadas. Nesse momento, a escassez se revela como o que sempre foi, uma tentativa de manter você menor do que é. Não por maldade consciente, mas por medo profundo de perder vantagem emocional. E quando você entende isso, algo se encerra dentro de você. Não com dor, mas com lucidez. Você não odeia, não acusa, não confronta. Você simplesmente não aceita mais. E esse não aceitar mais não é dito em voz alta. É vivido, é sentido, é percebido. E isso muda completamente a forma como as pessoas passam a se relacionar com você. A partir daqui, você não entra mais em lugares onde precisa diminuir para caber, porque agora você sabe o custo disso e escolhe diferente. O estágio final é quando você percebe que nunca precisou convencer ninguém a te dar mais. O problema nunca foi comunicação, foi alinhamento. Quem realmente valoriza não precisa ser educado, pressionado ou lembrado. A entrega vem inteira ou não vem. E você aprende a respeitar isso. Nesse ponto, a escassez não te provoca mais, não ativa a ansiedade, não desperta vontade de correr atrás. Ela apenas confirma que aquele espaço não é seu, e essa clareza traz uma força silenciosa. Porque agora você não reage por carência, você age por coerência. Você entende que o medo oculto de quem te mantinha na escassez era o medo de perder o lugar de poder. Mas você também entende algo mais profundo. Não era sua função sustentar o equilíbrio emocional de alguém às custas da sua própria expansão. Você começa a atrair relações diferentes, pessoas que não negociam o básico,
que não confundem profundidade com drama, que não precisam diminuir o outro para se sentirem grandes. Isso acontece naturalmente quando sua postura muda, não por discurso, por energia. A escassez só encontra espaço em quem acredita que precisa provar valor. Quando você sabe quem é, o jogo não começa. E quem só sabe jogar vai embora. Você também deixa de romantizar histórias difíceis. Para de achar que amor precisa doer. Para de confundir esforço unilateral com comprometimento. Você entende que paz não é tédio, é maturidade emocional. O silêncio passa a ser sua linguagem mais forte, não o silêncio punitivo, mas o silêncio de quem não precisa reagir a tudo, de quem observa, escolhe e segue. Esse tipo de silêncio impõe respeito sem pedir. E se alguém tenta te manter pequena de novo, você percebe rápido. Porque agora seu corpo responde diferente. Seu estômago não aperta, sua mente não acelera. Você simplesmente se afasta, sem raiva, sem apego, sem explicação. Esse é o momento em que o medo muda de lado. Quem antes controlava pela escassez agora sente a própria falta de estrutura emocional. Porque você não está mais disponível para sustentar vínculos rasos. Você não se torna fria, você se torna clara. E clareza assusta quem vive de confusão. No fim, a maior transformação não é externa, é interna. Você deixa de aceitar menos não porque aprendeu técnicas, mas porque se respeita. E quem se respeita não fica onde precisa se encolher para ser tolerada. A escassez perde quando você para de se adaptar ao pouco. E essa decisão, silenciosa e firme, redefine tudo.